eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. Que a tua presença aumente, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha dente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Entre no santo dos santos. Onde estiver, oh, se aproxime da presença do Senhor. A glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, ama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Glória, Deixa a glória do Senhor tocar você. Deixa a presença do Pai tocar você. Você é um filho amado. O Senhor está aqui por tua causa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Diga, Senhor, eu estou aqui, Pai. Diga, Pai, eu estou aqui. Obrigado porque o Senhor revelou a minha verdadeira identidade. Oh, eu estou apenas, Senhor, disfarçado de ser humano, mas eu sei quem eu sou. Eu sou verdadeiramente um filho de Deus, nascido do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela existência que está em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso me ver em Ti, porque sou a Sua imagem e semelhança, Senhor. Oh, vem para o Santo dos Santos. Do Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. É para Ele.
são todas as coisas. Valeu, pastor André. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Poder sentar, obrigado. Deus abençoe vocês. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém, amém? Quantos super-heróis temos aqui neste lugar? Diga amém. Já tem metade aí que não está se achando muito bem não, né? Quantos aqui são superpoderes em Deus? Diga amém. Yes, aleluia, glórias a Deus. Irmãos, temos vivido uma semana intensa. Obrigado, pastor, pastora, que bênção. Que ministração. Minha esposa está aqui, arruma essa gola que está estranha. Achei. Tá bonzinho agora? Tá bom. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, a gente passou uma semana assim fantástica. Uma semana onde a gente tem visto o impossível de Deus acontecendo dia após dia. Eu não sei como foi sua semana, mas eu quero, em nome de Jesus, que você tenha a mesma vibração, a mesma orientação, a mesma garra, a mesma força em Deus que eu tenho visto manifestar nas nossas vidas. E se você está feliz com o Senhor hoje, dá um aleluia bem forte. E eu quero pela última vez, nos próximos 35 minutos, pedir para você ficar em pé mais uma vez. A última vez, prometo. E você com autoridade, com força. Porque, irmãos, tem coisas que são nossa marca registrada. E nós precisamos executar com fé, com vontade, com força. A gente diz, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus aplaude Ele, aleluia. Yes, aleluia, glória a Deus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, segunda mensagem da série Super Heroes. Semana passada eu falei sobre, e usei como pano de fundo um super-herói. Quantos lembram do nome dele? Superman, né? A gente falou sobre o super-homem, sobre as forças superpotências, e a gente foi ministrado naquela noite, foi uma bênção. E hoje, como vocês já entrei entregando o tema, né? Sobre o Spider-Man. Quantos conhecem ou já viram algum desenho, algum filme do Homem-Aranha? Levanta a sua mão. Não, irmão, você já viu, pelo amor de Deus. Tem gente que... Quantos já viram um desenho ou filme do Homem-Aranha? Levanta a mão. Ah, já viu, né? Não tem jeito, irmão. Por quê? Porque é um negócio comum a todos nós. E pensando, a série tem essa ideia de a gente pegar personagens muito conhecidos e muito evidentes para nós. E eu comecei a pensar no Spider-Man, né? O Homem-Aranha. E eu quero só falar alguma coisinha nesse começo de mensagem sobre esse rapaz que foi picado por uma... Todo mundo sabe, que lindo. E é interessante que na história... Está querendo apitar aqui, filho, ainda. É o ar ainda? Oh, Jesus. Semana a gente arruma em nome de Jesus. Amém? E esse rapaz, que era um rapaz normal, de repente o que acontece? Ele é picado por uma aranha, você lembra disso? E ele viu ser picado pela aranha, até que viu. Só que era uma aranha comum ou não era?
Não era, né, irmãos? Era uma aranha toda, o que? Radioativa, eu sei lá o que era, eles vão mudando a versão, né? Uma super aranha. E esse menino, num parecer normal, de repente ele é picado por aquela aranha, e ele volta para casa como se nada tivesse o quê? Acontecido. De repente, irmãos, esse rapaz, ele começa a ouvir coisas que ele não ouvia antes. De repente ele começa a perceber que os seus movimentos começam a ser muito mais o quê? Mais o quê, irmãos? Me ajuda, pelo amor de Deus. Rápidos, que mais? Hã? Fortes, o que mais que ele começa a fazer? Começa a grudar nas coisas. De repente ele acorda e ele leva um susto, ele se gruda na parede, ele vê que ele está na parede. Ai! Meu Deus, está acontecendo alguma coisa. Ele começa a ouvir diferente, ele começa a ter habilidades que é fora do padrão normal. Todos reconhecem isso que eu estou falando? Você lembra disso? Sim, todos nós lembramos. O fato é que o supernatural começou a operar no natural nas histórias em quadrinhos. E aquele que era um rapaz simplesmente natural começa a ter ações e comportamentos espontaneamente supernaturais. Características do Homem-Aranha, eu separei pelo menos 3, para que a gente pudesse ler as Escrituras Sagradas, antes que você ache que eu vou dar uma aula de histórias em quadrinhos, mas eu estou dando. O Homem-Aranha, ele é ágil e bem-humorado. Quantos se lembram disso? Você já viu o Homem-Aranha chorando nas pitangas no canto? Não. Ele é aquele rapaz que acha graça de tudo, faz piada de tudo, e ele é muito ágil. Outra coisa, o Homem-Aranha, ele aproveita as oportunidades. Por quê? Porque ele realmente, ele faz do momento que ele está passando, que ele está vivendo, para o quê? Para o bem, para salvar. Terceira coisa, ele faz o bem e não revela a sua identidade. Deixa eu perguntar para você, qual era o nome do Homem-Aranha mesmo? Você sabe, né, irmãos? Está na boca aqui, pastor Peter Parker. Ter lá atrás, né? Alguém sabe da música do Homem-Aranha? Porque eu cantarolei uma música e me corrigiram. Qual que é a música do Homem-Aranha? Você sabe, né? Tarará, tarará. Era isso ou não era? Quando se lembram disso? Diga amém. Eu sei, pastor, eu lembro disso. Uma frase do Homem-Aranha, que está em qualquer internet e Google que você vai fazer, ele diz assim: with great power comes great responsibility. Com grande poder vem grande responsabilidade. Está nos filmes, está nas histórias em quadrinhos. E eu queria ler um trecho das Escrituras Sagradas, com esse background todo do Homem-Aranha, que está lá em Atos capítulo 4. Versículo 12 em diante. Atos capítulo 4, versículo 12 em diante. E para que você saiba o contexto dessa história, né? Pedro e João estavam executando o ministério e de repente eles cruzam com um paralítico, que há 40 anos estava ali pedindo para esmolas. E Pedro e João passam e olham aquele paralítico e determinam a cura naquele homem. Aquele homem se levanta, e aquele homem começa a andar, e aquele alvoroço na cidade, e de repente, Pedro vai e começa a dar uma das grandes palavras que ele dá, 5.000 se convertem, e aquele alvoroço começa a acontecer em toda aquela cidade, e agora eles são levados a homens de poder dentro da contextualização deles. E o versículo que a gente vai pegar aqui, do versículo 12 em diante, ele cai numa resposta
numa resposta a uma situação onde eles queriam colocar os dois numa saia justa. E o texto bíblico diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre este nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Feche teus olhos abaixo da sua cabeça onde você está. Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor, Deus, nos proporciona este lugar, nesse tempo, nesta hora, para podermos caminhar, Jesus, dentro do entendimento que o Senhor tem nos dado. E eu peço a Ti que o Senhor esteja abrindo os ouvidos espirituais, abrindo o coração e dando entendimento, Deus, a cada um de nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, primeira característica, 3 pontos que eu quero compartilhar com vocês. Primeira característica que nós pegamos desse personagem que a gente escolheu, que é o Spider-Man, e dentro desse texto que a gente já vai debruçar um pouco nele, a gente falou assim que o Spider-Man era bem humorado. Sim ou não? Sim. E é engraçado que quando eu olho as escrituras sagradas, eu vejo a orientação bíblica para que nós nos apoiemos e sejamos alegres permanentemente. Quantos gostam de estar do lado de alguém que está reclamando e chorando o tempo todo? Levanta a mão. Ninguém, né? Vamos falar a verdade? Oi, Jesus. Irmão, pela 25ª vez você está na mesma situação. Levanta o peito, vai para frente. Para de reclamar. E é engraçado, irmãos, que o salmista já fala isso. Por quê? Salmo 32, 1 e 2 fala assim: olha, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Aleluia. Quantos têm os seus pecados apagados nesse lugar? Diga amém. Quantos têm os seus pecados totalmente pagos pelo sangue de Jesus? Diga amém. Oh, aleluia. O salmista diz: como é feliz aquele. Versículo 2: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e quem não há hipocrisia. Aleluia. Você é feliz? Irmãos, tem todo motivo do mundo para ser feliz. Romanos 8 fala assim: portanto não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. A gente ministrou isso agora. Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê o meu defeito, Ele vê o sangue de Cristo vertido por mim e por você. Somos nova criação, nova criatura. Como é feliz, irmão. Se eu tenho uma palavra para te dizer sobre super-heróis e superpoderes nos dias atuais, seja uma pessoa feliz. Se contente no Senhor. Seja alguém que seja um coração grato pela salvação que você recebeu. Seja alguém que reconhece isso todos os dias. Provérbios 15, 13 fala assim que a alegria do coração transparece no rosto. Olha para o irmão do seu lado, vê se você está com uma cara de feliz ou está com uma cara assim meio de deprimido. E eu entendo, irmão, tem dias que a gente está triste, tem ou não tem? Tem dia que a gente está agoniado, tem ou não tem? Tem dia que a gente quer se jogar no meio da 4, tem ou não tem? Não, aí não, né, pastor? Pelo amor de Deus, já é depressão profunda, né? Mas às vezes tem, irmão. E that's okay.
Eu não estou falando para você que você tem um estágio completo, que nunca vai ter tristeza, não é isso. Mas eu estou abrindo os teus olhos, que a nossa vida, o nosso estágio, o nosso standard stage, o nosso estágio permanente, ele tem que ser baseado na alegria do Senhor, e não nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Por quê? Porque a salvação, irmão, o sacrifício de Cristo está consumado, aleluia. Não há variação se Deus vai gostar mais ou menos de você, sabia disso? O amor de Deus, ele não é volúvel. Nossa, agora Deus me amou mais, porque eu fiz tudo certinho hoje. É claro que Deus se agrada quando caminhamos no caminho e fazemos as coisas certas, mas o amor dele não depende da minha ação, porque se dependesse, Cristo não tinha virado carne, Jesus não tinha morrido na cruz. A graça dele nos alcançou, aleluia. Quantos crentes digam amém? Por isso o sorriso aformeia o rosto. Irmão, mesmo nos dias da agonia, lembre-se daquilo que te traz esperança e alegria. O Senhor Jesus é a tua torre, o Senhor Jesus é a tua salvação. A quem eu terei medo? Quantos concordam, diga amém. Apóstolo Paulo falando aos Filipenses, única vez na Bíblia que ele dá uma acentuação, capítulo 4, versículo 4, ele fala assim: alegrem-se sempre no Senhor. E eu vou dizer mais uma vez, o quê? Alegre-se sempre no Senhor. Ei, vou dizer mais uma vez, alegrem-se. Sejam os seus dias com o amor de Deus transbordando no seu coração. Sabe por quê, irmão? Porque o dia sai mais leve. Quando a gente traz à memória aquilo que nos traz esperança, o dia passa mais rápido. O Senhor nos conduz a bons passos e a gente consegue dar uma de Homem-Aranha. A gente consegue no mundo espiritual, apesar das lutas e apesar das pressões, às vezes dizer assim: olha, apesar das lutas, eu creio que o meu Redentor e o meu Senhor é soberano e Ele ainda está no controle de todas as coisas. Quantos crentes digam amém? Amém. É importante, irmão, alegria plena, alegria constante. Se um dia a tristeza bateu no teu coração, depressão chega, em nome de Jesus, não aceita isso na tua vida. Entrega os teus clamores, as tuas lágrimas ao Senhor. Entrega as suas questões que não podem ser solucionadas. Eu preciso e você precisa sermos alegres permanentemente. Quantas vezes, irmão, você saiu do dia e de repente você cruzou com uma pessoa e essa pessoa falou algo para você e o teu dia estragou completamente? Levanta a mão. Nossa, irmão, estamos tudo juntos ali na fiação, né? Mas lembre-se, é interessante isso, porque você estava bem e de repente uma circunstância, momento, vem uma palavra, vem uma ação, vem um e-mail, vem uma conta, veio um cartão de crédito. Nem fala, pastor, eu estava feliz até agora, deixa eu me lembrar desse negócio agora não é hora de lembrar disso. Mas Jesus falou assim: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, eu já venci a circunstância, e em mim vocês podem todas as coisas, amém? Segunda coisa que a gente tira agora desse texto que a gente leu: estejam sempre alertas e não percam as oportunidades. Por quê? Porque o texto aqui que a gente leu hoje, ele fala sobre Pedro e João, que eles estavam caminhando e eles cruzaram com um paralítico. Irmãos, como é sério as oportunidades que Deus nos dá para nós sermos super-heróis na vida de alguém, na vida de pessoas que passam em nossas vidas. Interessante que o texto lá, se você pegar de volta lá em Atos, uma coisa que me chama muita atenção é que quando a gente pega no versículo não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome, Jesus. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens o quê? Comuns, fale comuns. E pior, sem
Quando a gente olha, a gente pensa em apóstolo Pedro, apóstolo Paulo. A gente acha que os caras eram os bambambam da fé. Sim ou não? Se botar você e o Pedro assim, o que você acha? Assim, quem que rende mais na vida cristã? Imagina o anjo Gabriel desce assim, é você, pá! Vou botar você junto com o apóstolo Pedro para vocês fazerem o ministério, cada um vai para um lado, e daqui a um mês eu quero voltar aqui e você vai apresentar aquilo que eu dei para vocês. Você ia tremer na base, sim ou não? Porra! Tratando-se de Pedro, sanguinão, aquele cara ágil, nossa, mas o texto fala que eles eram homens o quê? Comuns. Eles eram homens como eu e como você. Homens que andaram com Cristo, sim. Foram impactados pelo poder de Deus, sim. Mas eles não perderam o quê? A oportunidade, irmãos. Eles não tinham instrução, eles não eram doutores, mas eles foram comissionados para pegar um evangelho que transforma vidas. E aquele evangelho produziu a cura de um aleijado. E além disso, aquele evangelho, a cura, aquele alvoroço todo, foi a oportunidade de Pedro levantar e começar a pregar o evangelho. Tentaram fazer uma artimanha na vida deles, e levaram eles para os doutores da lei. E guess what? O que você acha que eles fizeram? Ficaram quietinhos? Não, aleluia. Irmãos, quer andando, quer orando pelo enfermo, quer pregando o evangelho da salvação de Cristo, quer estando com gente de muita grana, de muita influência, a boca deles nunca cessou de pregar o evangelho de Cristo Jesus, aleluia. Às vezes a gente seleciona para quem a gente quer pregar. Às vezes a gente seleciona no meio da semana, no meio do ambiente social, quem a gente pode ou deve falar da minha fé. Deixa eu falar uma coisa. Para sermos Spider-Man espirituais, a gente não pode perder oportunidade. Oportunidade de falar a tempo e fora de tempo. Oportunidade de lançar uma palavra que abençoa. Oportunidade de dizer assim, olha, eu conheço o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes pessoas passam por nós e estão tristes aqui nessa terra? Pessoas que estão solitárias, pessoas que estão correndo atrás do vento e cruzam com a tua vida, e você tem a oportunidade de falar assim, você conhece Jesus? Você conhece aquele que transformou a minha vida? Porque no fim do texto ele fala assim, olha, pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Irmãos, eu quero desafiar você nessa noite a ser um evangelista 24/7. Pastor, aqui na igreja é fácil, no movimento evangelístico é fácil, mas lá onde eu trabalho não é fácil. Lá onde eu não estou acostumado, quando eu não estou na vertente, não é fácil. Irmãos, Atos 1:8 diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito Santo desce sobre a igreja, o Espírito Santo está aqui nesse lugar, o Espírito Santo convenceu você a largar o domingo, que vive em Orlando, pelo amor de Deus, né gente, vamos falar a verdade, a gente mora onde os outros passeiam, gente, um sol maravilhoso da Flórida, você saiu de casa, daí veio aquela voz maligna do lado, não vai na igreja hoje. Você nunca foi nessa piscina do condomínio que você paga? Você merece. Ah, mas é só um dia, não tem problema. Você paga aquele ticket mensal e você esse mês não foi no parque ainda. Hoje é domingo, é hoje ou nunca. Amanhã é segunda. Gente, a gente vive onde todo mundo se diverte. E se a gente não se posicionar diante de Deus, para ter uma postura ativa na vida espiritual, guess what? A gente vai estar fora do propósito todos os dias da nossa vida. Não perca as oportunidades, não perca, pregue o evangelho. Olha para o teu irmão e fala assim, prega o evangelho, meu irmão.
Prega o evangelho na praça, prega o evangelho na escola, prega o evangelho no Instagram, prega o evangelho no Facebook, prega o evangelho no seu trabalho, nos relacionamentos, na sua rede social. Pregue o evangelho, pelo amor de Deus. As palavras são de Cristo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, em Samaria, toda a Judeia, até os confins da terra. O que quer dizer isso, irmãos? Que eu tenho que ser testemunha dentro da minha casa. Igreja começa em casa. Igreja começa em casa. Quem tem família perfeita aqui, levanta a mão. Você não tem a tua família perfeita? Nunca dá um quebra-pau assim lá dentro? Sabe o que, irmão? Às vezes a gente olha essas coisas, o diabo vem acusar a nossa vida. Fala assim, nossa, você brigou com ela, você brigou com ele hoje. Não vou nem na igreja. Nossa, o que eu vou fazer na igreja? Jesus não falou assim, olha, quando você tiver 100% na tua vida espiritual, prega o evangelho. Não! Descerá sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus é que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é que nos convence e nos impulsiona a servir a Deus nesta casa, nessa igreja local. O Espírito Santo de Deus é que nos atrai para Ele, porque só Ele preenche aquilo que está necessitando o nosso coração, para termos alegria, paz verdadeira. Pregue a tempo e fora de tempo, seja a testemunha do Espírito Santo de Deus, seja usado pelo amor de Deus. Não perca, irmão, nunca perca. Nunca perca, não existe lugar. A gente olha um texto onde eles cheios do Espírito Santo, autoridade, e eles tinham o quê? Voz ativa. Não se permita, irmão, se perder no meio da caminhada, porque o Espírito Santo de Deus está em você, Ele atua em você, Ele não te salvou, te redimiu e te fez nova criatura, para você só curtir a vida. Curtir a vida é bom, ir em parque é maravilhoso, mas eu digo uma coisa, eu prefiro ficar com Davi, eu prefiro estar com o salmista que diz assim, é melhor estar um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias fazendo qualquer outra coisa em qualquer outro lugar. Sabe o que é, gente? Muitas vezes a gente fica tão envolvido com a nossa vida que a gente simplesmente esquece. Eu queria te convidar a fechar os olhos onde você está agora. Eu queria pedir que você nesse momento, a mensagem ainda não acabou, mas eu quero que você nesse momento, em conexão com o Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Irmão, o Espírito Santo de Deus se move em nós, não como uma indução, mas é pela testificação no nosso espírito, que somos filhos de Deus, e a gente pode dizer, Senhor, eis-me aqui, fala-me a mim, usa minha boca. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aproveita as oportunidades, irmãos. Pode abrir os seus olhos. Aproveita as oportunidades. Quando a gente olha uma história como o Homem-Aranha, você nunca vê um Homem-Aranha perdendo a oportunidade de executar aquilo que ele tem habilidade para executar. Você nunca viu o Peter Parker sentadão assim? E está aquele perigo na história. E ele fala assim, estou cansado. Não vou servir. Não vou orar. Não vou ler a palavra. Lembre-se de um rapaz que foi picado por uma aranha. E grandes poderes saíram dela. Eu e você um dia fomos picados pelo amor de Deus. O amor de Deus começou a rodar no nosso coração.
E a gente agora não perde oportunidades, porque a alegria do Senhor é plena na nossa vida. Aleluia! E quando a gente começa a desenvolver essas habilidades do Senhor em nós, nós começamos a fazer coisas que nem nós imaginávamos fazer. Eu não sei você quantas vezes você se pegou fazendo uma coisa que antes de conhecer Jesus você nunca faria. Quando já passou essa experiência? Nossa, só meia dúzia, irmãos, que é isso? Vamos orar mais. É a resposta que sem Jesus você daria na lata. Mas agora o Espírito Santo habita em você e você pensa duas vezes antes de ofender o outro. É a atitude que você tomava toda hora, mas porque Cristo habita em você, porque a palavra abundante em você, você começa naturalmente a ver, cara, será que sou eu mesmo que tive essa resposta? Porque se fosse o eu de antigamente, como é que eu faria? Ah, pastor, se fosse o eu de antigamente, olho por olho, quem fez para mim vai o quê? Vai levar. Mas hoje a gente olha o amor de Deus e a gente não perde as oportunidades. Quantos concordam? Diga amém. Terceira e última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Uma das coisas mais fortes quando eu olho para um Spider-Man e quando eu olho para a palavra de Deus, é que o Spider-Man, o Peter Parker, ele gostava de revelar a sua identidade? Sim ou não? Todo mundo sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker? Só eu e você, né, irmãos? Vamos falar a verdade. E a torcida do Flamengo que está fora das telas. É engraçado que é tão semelhante, porque na vida nossa cristã, a gente nunca deve buscar reconhecimento. Peter Parker não buscava reconhecimento, porque se ele quisesse reconhecimento, o que ele faria? Spider-Man, no final, pessoal, sou eu, o mérito é meu, eu que peguei o ladrão, eu que pulo as cidades, eu que faço, eu que aconteço. É engraçado, irmão, é uma ficção. Mas quando a gente olha para Cristo e as orientações que a palavra do Senhor nos dá, a gente olha nos dias de hoje o quão difícil isso é. Por quê, pastor? Porque a gente tem o quê? Tadã! Facebook, Instagram, Tweet, o que mais? Me ajudem, jovens. WhatsApp, Snapchat. Você sabia, irmãos, que diariamente é tirado mais de 1 milhão de selfies, todo dia? Mais de 1 milhão de selfies diários são tirados hoje. Sabe o que é isso? Pastor, mas como é que é essa história? Irmão, isso tem tudo a ver com reconhecimento, porque nós queremos aplausos. Um homem fora do Espírito Santo de Deus, ele quer ser aplaudido. Muito bem, ó, que lindo, foi você que fez, yes. Qual é o teu combustível para fazer as coisas de Deus? E para ver na presença de Deus? Os aplausos? Ser reconhecido? Está na vitrine? Receber as honrarias? O que a tua mão direita faz, que a esquerda não saiba? Se o meu combustível é aplauso, irmão, está errado. Se a minha motivação é ser apreciado e reverenciado, está errado. As atitudes, irmãos, eu não me entendo errado. E vocês sabem como nós usamos redes sociais. O problema não é usar, o problema é a intenção do coração. O problema é o meu objetivo, é o que eu quero. Eu quero ser reconhecido. Não. Sabe o que isso tem a ver? Com orgulho. O orgulho, ele está conectado com esse mundo selfie que a gente vive.
Por isso que é forte quando a gente olha uma história em quadrinhos de um Homem-Aranha, que é um homem natural, que foi piscado por uma aranha e tem um superpoder, e ele faz aquele poder usado para o bem. Ele não querer ser reconhecido. Uau! Sério? E eu e você? Qual tem sido a motivação do nosso coração? O orgulho, irmão, é quando eu acho que eu sou melhor do que os outros. Quando eu acho que eu sou o cara, que os meus valores são melhores, que as minhas coisas são melhores. Eu sou o centro da vida e de todas as coisas. E se eu não estiver no centro, não vale. Orgulho. Deus não nos chamou para sermos orgulhosos. Provérbios 16:8 fala assim que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O orgulhoso não tem lugar nos reinos dos céus, porque o único que recebe honras e glórias é o Deus Pai. Quer ser bem sucedido na vida espiritual e nessa carreira? Quantos querem? Levante sua mão. Evite o orgulho, irmão. Evite a terceira e última coisa desse ponto, que é o egocentrismo. O que é ser egocêntrico? Eu no centro. O que vale sou eu. Enquanto o que vale deveria ser o quê? O que a palavra diz ao meu respeito. O que vale não é eu aparecer. O que vale é quem está em mim que apareça. Ah, pastor, e eu sei que você está sentado agora, e você já fez uma listinha de 10 pessoas que se encaixam nesta classificação. Ah, Maria, ó, o João, nossa, ainda bem que ela está ouvindo isso, glória a Deus, aleluia, Deus está nesse lugar. É para ela, hoje é para ela. Não, irmão, é para você mesmo. É para você, não é para o vizinho do lado, não é para o da direita ou para o da esquerda, é para você em nome de Jesus. Ouça, Mateus 20, 26, 28, não será assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não veio aqui para ser ovacionado, Jesus veio aqui para ser servo. Eu e você fomos chamados para sermos servos nesse lugar. E eu não estou dizendo que reconhecimento faz parte, irmão. Reconhecimento faz parte. Eu reconhecer o irmão faz parte. Eu não estou dizendo que isso é mal. Mas quando isso é o foco, está errado. Quando isso é a motivação, está errado. Porque Deus não nos chamou para sermos alguém que busca reconhecimento. Porque um dia Ele nos reconheceu, Ele nos amou, e Ele te trouxe aqui nessa noite, para que você lembrasse quem você é em Cristo Jesus. Filho de Deus, inculpável, filho precioso do Senhor. E às vezes a gente perde a noção, perde a direção. A exposição, irmãos, o reconhecimento não deve ser a motivação daquele que está vivendo em Cristo Jesus. Por isso, fazei todas as coisas como for para Deus. Faça todas as coisas como um super-herói da fé. Se você pegar em Hebreus os super-heróis da fé, deixa eu falar um negócio. Aos olhos humanos parece que aqueles super-heróis foram os mais derrotados da história. Porque uns foram mortos, outros foram degolados, outros morreram no meio da estrada. Mas eles não viviam neste mundo e para este mundo. Eles viviam para um mundo que haveria de vir.
O Senhor Deus está nos chamando hoje para sermos testemunhas, para que a gente pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, para que a gente possa olhar hoje e dizer: Senhor, eu não quero ser, que o meu coração nunca me engane, de eu querer ser o egocêntrico, mas que o Senhor seja o centro de todas as coisas, e que a alegria do Senhor possa ser permanente na minha vida e no meu coração. Quantos concordam? Diga amém. Quero que você repita comigo: a minha alegria está em Deus. Não vou perder oportunidades. E a minha recompensa é no Senhor. Tem uma pequena história, eu quero fechar com essa história. De 2 caixinhas. E a história diz que o Senhor, Deus deu 2 caixas e disse assim: numa caixa você coloca as suas tristezas, e na outra caixa você vai colocar as suas alegrias. E depois de tempos e tempos, eu percebi que a caixa da tristeza estava leve e a caixa das alegrias estava super pesada. E eu fiquei curioso, porque as minhas tristezas eram grandes e eu colocava naquela caixa. Tinha alegrias? Também tinha. E eu também colocava naquela caixa. E talvez seja como eu e você. Temos tristezas, sim ou não? Sim. Temos alegrias também, sim ou não? Sim. E quando o Senhor encontra aquele cidadão, ele fala: Senhor, tu me deste uma caixa furada, porque as minhas tristezas eu coloco aqui e elas desaparecem. Onde elas foram parar? O Senhor olha para aquele sério e fala assim: elas vieram se apresentar diante do meu altar e eu devolvi para você. E ele fala: para mim? Mas elas não estão comigo. É que eu devolvi elas transformadas. Transformadas, Senhor? Como assim, Senhor? Transformadas em alegria. Olha a sua caixa azul e você vai entender. E ele foi na caixa azul, abriu lá, e lá estavam todas as minhas alegrias. E foi bom ver as minhas alegrias na caixa azul. Mas lá também estavam as minhas tristezas, com uma carinha diferente, transformadas em alegrias. Neemias fala: o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Eu quero hoje, nessa noite, que vocês coloquem de pé onde você está. E eu quero lembrar mais uma vez, nessa série eu vou estar lembrando sempre você. Você é um super herói em Cristo Jesus. O problema é que às vezes a gente não se sente super-herói. A gente se sente uma pessoa totalmente normal, incapaz, esperando alguém vir nos socorrer. Olha para mim. Você é um super-herói em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em você. A alegria do Senhor é a sua força, e você precisa entender isso e viver isso em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero hoje, em especial, te chamar e te convocar para que você seja alguém que saia desse lugar, não perdendo as oportunidades, como os apóstolos faziam, de pregar o Evangelho de manhã, de tarde e de noite, para qualquer pessoa que fosse. Eu quero te chamar nessa noite, para que você não perca a oportunidade de estar sendo alguém que não é motivado pelo seu próprio ego, que não está buscando reconhecimento, mas que quer que Cristo realmente seja o único centro na sua vida. Mas para a gente orar, eu queria que você, que porventura está com a caixa da tristeza pesada, e talvez chegou nesse lugar com o coração amargurado. Eu não sei a razão, irmão, mas Ele sabe.
Eu queria que você fechasse os teus olhos onde você está. E da mesma maneira que a história conta que quando a gente entrega ao Senhor as nossas tristezas, as nossas angústias, o Senhor transforma, irmão. Há uma metanoia da tristeza em alegria no nosso coração. Pastor, você não conhece a minha realidade no dia de hoje. Irmão, eu não conheço, mas o Senhor conhece. E eu conheço um Deus que transforma circunstâncias. Um Deus que nunca perde o controle de absolutamente nada. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Deus, colocar a tua igreja nessa noite, na tua presença. Pai querido, nós ouvimos hoje, Pai, meditamos hoje, e entendemos hoje, Pai querido, que Deus, nós não podemos viver um estágio de tristeza, um estágio de depressão, um estágio onde a sua alegria não é a nossa base, a nossa força maior. E Deus, eu peço a Ti, Jesus, que a alegria do Senhor, Pai, brote de novo na vida dos meus irmãos. Irmão, se você hoje precisa que a alegria do Senhor renasça no seu coração, levanta uma das tuas mãos onde você está. Não é para mim, eu estou de olho fechado, mas é para o Senhor, o teu Deus. Para você dizer assim: Senhor, eu entendi a tua palavra, Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu preciso dessa alegria plena, de viver como alguém supernatural no mundo natural. De viver como alguém, Pai amado, que tem a força do Espírito Santo de Deus dentro da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Se você é alguém que hoje precisa dessa alegria transformada no teu coração, o Espírito Santo de Deus está aqui, irmão. E Ele te chama, Ele te convoca, Ele fala assim: filho, filha, cadê a tua alegria? Cadê o prazer de vir à casa de Deus? Cadê o prazer de falar comigo, de orar? Cadê a alegria de congregar, de falar sobre as minhas coisas? Filho meu, cadê a alegria que eu depositei já na tua vida? Cadê o prazer? Cadê? Pai, eu quero, Jesus, pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor esteja restaurando as alegrias neste lugar, Pai. Pai, restaurando, Pai, tornando cada lágrima, Deus, em vitória, Jesus. Pai, cada tristeza, Jesus amado, em consolação. Pai querido, que nós possamos trocar, Pai amado, o nosso jugo que é pesado pelo Teu que é leve, Deus amado, nessa noite. E Deus, de uma maneira sobrenatural, o Senhor possa, Pai amado, mover o nosso coração. Pai amado, é pela fé que eu oro, Jesus amado, por cada irmão e cada irmão que hoje, Pai, na Tua presença, Deus amado, se atreve, Deus, a responder o Teu chamado, dizendo: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim, usa Deus, a minha vida por completo, Pai, usa minhas redes sociais, Jesus, Pai, que seja menos eu, mas seja mais o Senhor, Pai, Pai, que eu nunca seja enganado pelo meu próprio coração, Deus, mas que eu possa ter genuinidade, Jesus amado, que eu possa ser alguém, Jesus, que tem o cheiro de Cristo em todas as minhas ações, o meu falar, o meu andar, e por onde eu passar os milagres do Senhor vão acontecer. Pai, por onde eu passar, Pai amado, a minha presença, Deus amado, a Tua presença na minha vida, Pai, vai me incomodar tanto que eu vou falar do Teu amor para aquelas pessoas, Jesus. Pai, eu peço a Ti que nessa noite, a Tua doce presença, ela possa transformar os corações, ela possa transformar a mindset, que ela possa transformar, Pai querido, e que a gente possa viver, Pai, o melhor do Senhor a cada dia. Muito obrigado, Pai, pelos superpoderes que o Senhor deposita em nós. Jesus, são poderes, Senhor amado, que vão muito além da nossa própria capacidade. Pai, paz que excede todo entendimento, alegria que vem do Senhor, Pai, me dá a convicção da vida eterna. Pai querido, muito obrigado, Jesus, porque nós somos comissionados nessa noite a proclamar o Teu Evangelho. Coloca a mão no teu coração, em nome de Jesus, repita essa oração comigo, fala assim: Senhor Jesus, eis-me aqui nessa noite, usa a minha vida, eu declaro que o meu coração é Teu, que tudo que eu faço é inteiramente Teu, usa a minha vida, e que a Tua alegria
esteja em mim o tempo todo. Que eu reconheça, não só hoje, mas todos os dias da minha vida, que a minha alegria é o Senhor. Pai, obrigado, Jesus, por cada um dos meus irmãos nessa noite. E que esta palavra possa encontrar, Pai, terra sólida, terra, Deus amado, terreno fértil, Jesus. E que ela multiplique para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. E quantos creem, digam amém. Dá um forte aplauso ao Senhor, amém. Obrigado, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. E agora com força você vai dizer assim: eu sou um super-herói pelo poder do Senhor na minha vida. Dá um abraço no super-herói que está da direita e da esquerda. Diga assim: Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, em nome do Senhor Jesus.